Cooperativa de Trabalho Desacato e a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária apresentam Informativo Paralelo. Uma mesma notícia pode tomar dois rumos distintos, o da distorção ou o da verdade, dependendo do interesse do grupo que a comunica. Para conhecer essa vida paralela da informação e interpretar a notícia, começa agora o Informativo Paralelo. Apoio Cultural Sinergia. Olá a todas e todos, está no ar o Informativo Paralelo, programa do Portal Desacato, a mídia que há 10 anos é a voz dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e da Pátria Grande. O Informativo Paralelo está no seu segundo ciclo de exibição, programa rádio web disponível no Portal Desacato e redes sociais e reproduzido pelas rádios Campeche e Pinheira, aqui da Grande Florianópolis. Toda semana é um novo tema para debater lutas e resistências da classe trabalhadora em tempos de golpe. Tudo isso você escuta aqui. Aquilo que a grande mídia não mostra, nós, do Desacato, damos a voz aqui no Informativo Paralelo. Eu sou a Caroline Dallagnol. E eu, Janaína Machado. Ficamos com vocês nesses 60 minutos de conversa e muito conteúdo. Na nossa companhia, Raul Fittipaldi. Oi, Raul. Oi, tudo bem? Você sabe, Janaína Machado, que vai ter que dar a ordem de gravar mais uma rádio comunitária? Ah, é? Vamos. Pois então, a partir deste programa, se reúne na nossa rede a Rádio Cultura Comunitária de São Miguel do Oeste. Olha que legal. Insisto, Rádio Cultura Comunitária de São Miguel do Oeste. Quero mandar um grande abraço, um grande beijo à nossa companheira e colega, a presidenta Maria Carmen Vieiro. Você pode acompanhar o Portal Desacato pelas redes sociais, sítio desacato.info e facebook.com/Portal Desacato. E estamos no Twitter também, @Desacato Brasil, e no YouTube com o canal Desacato Brasil. De acordo com a Agência da Organização das Nações Unidas, a ONU para Refugiados, só no Brasil, o número total de solicitações de refúgio aumentou mais de 2.868% entre 2010 e 2015. A maioria dos solicitantes de refúgio vem da África, Ásia e do Caribe. Segundo o Comitê Nacional para os Refugiados, órgão brasileiro, o país possui 8.863 refugiados reconhecidos, de 79 nacionalidades distintas, dados divulgados em abril de 2016. Então, Jana, de acordo com os dados do Ministério da Justiça, o número de imigrantes que solicitam vistos de permanência no Brasil dobrou em 4 anos, chegando a 30 mil pedidos anuais. Em 2010, eram 15 mil. Estas pessoas representam 0,3% dos e das mais de 200 milhões de habitantes do país. Sim, Carol, e o Brasil é considerado o país símbolo nos tratados internacionais de direitos humanos para refugiados. Promulgando em julho de 1997 a Lei de Refúgio número 9.474/97, contemplando os principais instrumentos regionais e internacionais sobre o tema. No entanto, de acordo com o Observatório da Sociedade Civil, mesmo com o número de imigrantes no Brasil crescendo a cada ano, o acesso a direitos continua estagnado. Condições de trabalho e direitos básicos dos e das imigrantes ainda são precários no Brasil, e o preconceito latente na sociedade. Vemos cenas de racismo e xenofobia. O país que possui bandeira por direitos humanos de imigrantes falha com questões básicas para essa população. E para falar sobre racismo, preconceito e xenofobia praticados com imigrantes, recebemos a participação aqui no estúdio do vereador do PT de Florianópolis, que tem como bandeira a luta pelos direitos humanos, urbanos, cultura, gestão pública e transparência, vereador Lino Pérez. Seja muito bem-vindo, Lino, tudo bom? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Agradeço a participação e um abraço aos ouvintes. Para começar nossos debates, iremos ouvir a entrevista da estudante de jornalismo, repórter Maiara Santos, que falou com os senegaleses que se manifestaram no centro de Florianópolis na última sexta-feira, 7 de abril. Vamos ouvir. A gente não é bandido. A gente só é trabalhador para ajudar a nossa família, para sustentar. Nesta sexta-feira, 7 de abril,
um grupo de senegaleses realizou um ato no centro de Florianópolis. Entre as reivindicações está a legalização do trabalho por meio de um alvará e a violência da Guarda Municipal e Polícia Militar contra os imigrantes. Que a gente faça uma conversa também com a Guarda Municipal de novo, com a Polícia Militar. Em que sentido? Criar um clima de que é o seguinte, olha, não dá para tratar de uma maneira tão agressiva como está sendo tratado. A Guarda Municipal entrou lá, ele pegou tudo o mercadoria que estava lá. Estava dentro da mochila, o meu celular, LG Prime. Tinha minhas coisas pessoais, mas até agora que eu estou falando contigo, eu não sei, ninguém também não sei aonde está. O superintendente de serviços públicos da Prefeitura de Florianópolis acompanhou o ato. E a única questão que é feita por nós é a questão da legalidade deles permanecerem no espaço público sem a licença, né? Porque qualquer outro cidadão, além deles, que queiram se credenciar para trabalhar no centro da cidade, a gente precisa lançar um edital. E aí foi aonde, por inúmeras vezes, denúncias, né, dos próprios comerciantes locais, que eles estavam ali e a gente tinha que fazer a abordagem. Então hoje, não só tratando exclusivamente deles, a gente provavelmente daqui 90 dias vai estar fazendo um edital, né, para a cidade, onde vai ser selecionadas as pessoas que vão se credenciar para esse tipo de trabalho. A questão principalmente deles também é o mix que eles vendem, né? Quando eu falo mix, eu falo das mercadorias, que não tem como eu licenciar alguém que venda alguma mercadoria, por exemplo, de pirataria. Se você foi na mercadoria, lá na Camelão, é a mesma mercadoria que a gente vende. Mochila é a mesma coisa. Tênis, tudo a mesma coisa. Não tem nada falso. Não é nós que faz a mercadoria. É a firma que faz a mercadoria. Entrar na Brás, na Brás ou na 25 de março, tudo vem de lá. Então, se foi errado, tem que retirar toda a mercadoria de lá. Que a prefeitura converse com eles e dê alguma alternativa, algum alvará, alguma possibilidade de eles terem um trabalho legalizado, porque o que se divulga em geral na mídia, na grande mídia, é que eles são ilegais, mas eles não querem ser ilegais. Mas ainda ficar na casa sem trabalho também. Você ainda tem que comer, tem que viver, tem que pagar aluguel, é muito difícil para nós. A gente vem aqui só para trabalhar, mas não para fazer mal para ninguém. Lino, a nossa equipe, com Marcela Luiza Pellini e Maiara Santos, que está aqui no estúdio, fizeram outro dia uma cobertura, inclusive se tornou público um vídeo muito bonito, sobre o protesto dos irmãos senegaleses. Tu participou também. Sim. Como foi essa experiência dos senegaleses se queixarem, protestarem pela condição de agressividade que tem a sociedade, inclusive o aparato público com eles? Não, foi incrível. Mais até que os próprios haitianos, eles se expressaram de uma forma autônoma, altiva, né? E protestando porque o que aconteceu é que a repressão, em nome do suposto comércio ilegal, reprimiram, proibiram que vendesse seus produtos, sobre a questão da proibição do comércio ambulante, que tem uma influência do comércio aqui formal organizado, e eles foram muito além, né? Eles reprimiram não só os produtos, proibiram nas praias em tudo que é lugar, mas também foram nas casas deles, quer dizer, foi uma repressão nas casas, e aí passaram da medida. Então, e aí por isso que eles se levantaram, fizeram uma passeata no centro da cidade, uma caminhada e um ato na catedral. Então nós estivemos lá acompanhando, foi muito bonito, foi inédito, de certa forma, a colação aos haitianos. E agora a gente vai ouvir a análise da mídia com o Thiago de Castilho, com o bloco Décio Machado na Grande Imprensa. Comentário ímpar. Plim, 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 bang, bang, cabum. Repórter Décio Machado na Grande Imprensa. Bons dias, boas tardes ou boas noites. Meias-verdades, vácuos de informação, imprecisão jornalística, mistura de opinião e notícia, manipulação descarada. Por aí vai a Rádio CBN trabalhando em apoio ao governo Temer e, ao mesmo tempo, reforçando o sentimento antipolítico que domina a sociedade civil. O mal do Brasil são os agentes políticos corruptos. Mas o republicanismo da CBN utiliza mesmo o jargão nazista da higienização cívica.
O Brasil ainda leva muito tempo para se limpar, afirmou Merval Pereira em 29 de março. A vassoura, ou mesmo o veneno, devem ser usados contra a classe política, senadores, deputados e vereadores, governadores e prefeitos. A vassoura e o veneno devem ser usados contra os sindicatos e associações que politizam suas bandeiras e lutam por direitos. Na cobertura da greve geral de 15 de março, Sardenberg explicou que a greve geral era coisa de um pequeno grupo de sindicatos e militantes, coisa sem pé nem cabeça. Nas suas palavras, o país está longe de ter uma greve nacional, há sim greves locais, grupos pequenos paralisando acessos, estradas, grupos bem pequenos de manifestantes, uma espécie de movimento de guerrilha. Nessa elaboração da grande imprensa, há duas ideias centrais. Uma de que o povo é incapaz de decidir seu futuro e outra de que o Estado deve limitar o seu papel social. Não se pode confiar no voto. Uma virtude de Temer, constantemente exaltada por Merval e Sardenberg, é o fato de ele não ter sido eleito e ser impopular. Haveria, segundo os comentaristas, um vício de os políticos ficarem presos à aprovação popular, porque as reformas necessárias ao Brasil são impopulares. E a ideia de que o melhor para o país é o pior para o povo é diariamente repetida com cinismo e impostação. Há um arremedo de um argumento de autoridade ou de uma legitimação técnica. O trio Sardenberg, Miriam Leitão e Merval, embora mobilizem atributos intelectuais, são figuras profundamente prosaicas. Os diálogos na rádio são sempre informais e remetem a instruções que uma autoridade familiar dirige à família. Por exemplo, em 15 de março, o tio Merval: os políticos não têm muita saída, eles têm que aprovar essas reformas. Aí eles não têm o que fazer da vida se eles ficarem só sendo atacados pelo processo do Petrolão. Aprovar as reformas é uma forma deles prestarem serviço, prestar não, mostrar serviço e dizer que estão fazendo coisas pelo bem do país. Muitas reformas são impopulares, eles já estão prejudicados dentro da opinião pública. A reforma da Previdência, muito impopular. O governismo da CBN, o amor ao governo Temer, é dirigido para suas medidas impopulares, ou, mais claramente, antipopulares, ou, mais claramente ainda, medidas que reforçam o poder da oligarquia. Nesse sentido, o corte de mais de 40 bilhões no orçamento em áreas da educação, saúde e obras públicas foi elogiado. A sanção presidencial da lei de terceirizações mereceu reportagem em 3 de abril, que apresentou as opiniões dos empresários de Minas Gerais. A classe empresarial quer aumentar as terceirizações, cujos efeitos são a diminuição de custos e o aumento de produtividade e de qualidade dos serviços. Precisamos de empresas mais competitivas para um mercado globalizado, explicou por fim Miriam Leitão. Assim, uma notícia como o aumento do desemprego soa como um mal necessário. E Sardenberg comentou com tranquilidade em 31 de março, como quem diz que está nublado, que o desemprego deve aumentar até a metade do ano, quando poderá haver uma recuperação. Como uma rádio com imensa audiência, a principal rádio de notícias das organizações Globo é capaz de sustentar um discurso antipopular, pró-oligárquico? Não estaria a grande imprensa colocando em risco o seu próprio público? Acontece que a classe média sonha em manter os privilégios das elites para que um dia, quem sabe, um filho ou um neto, sobrinho mesmo vale, venha a ingressar no clube dos donos do poder.
bons dias, boas tardes ou boas noites. Repórter Décio Machado, na Grande Imprensa. Comentário ímpar. A gente vai para um breve intervalo, volta em seguida com mais informativo paralelo. Voltamos já com o informativo paralelo. Portal Desacato, 10 anos de jornalismo em resistência. A outra informação sobre a Pátria Grande, atenta a todos os cantos da terra, onde existam movimentos sociais lutando contra as injustiças do capitalismo e do imperialismo. Desacato.info, 10 anos de credibilidade com as trabalhadoras e trabalhadores, as minorias e os excluídos. 10 anos tecendo redes para a liberdade. A Abraço, a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária, atua em todo o estado fazendo comunicação comunitária de fato. Representa a radiodifusão comunitária contando com mais de 70 emissoras associadas e atendendo mais de 1 milhão de ouvintes com o JT, Jornal dos Trabalhadores de Santa Catarina, que vai ao ar diariamente. Visite nosso portal www.abracosc.com.br. Aqui o foco é você trabalhador e a notícia da sua comunidade. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Estamos de volta com mais informativo paralelo. E hoje com o tema racismo, xenofobia e preconceito. Para falar desse assunto, recebemos no estúdio da Casa da Outra, sede do Portal Desacato, o vereador do PT de Florianópolis, Lino Pérez. Pois então, Lino, o preconceito vem da elite, vem do poder. Esses cortes que está fazendo a tudo que tem a ver com a sociedade, né? Dos direitos da sociedade, que no bloco anterior comentava o Tiago de Castilho Soares, na verdade representam, né, um preconceito muito grande que a oligarquia brasileira tem com a sociedade. E isso se expressa do ponto de vista de racismo, de xenofobia, e é como, na verdade, todo pobre também tem a experiência dos senegaleses e haitianos, não é assim? Sim, nós estamos, agora acho que o país está nu, né, na sua história. Nós estamos virando Casa Grande mesmo, ou seja, todos os pactos estão ruindo, desde Getúlio Vargas e antes, né? Então agora eles estão no poder de uma vez agora. E o racismo agora aparece em toda a sua força, que os negros no Brasil já sofrem desde a escravidão, na rigor, não há uma libertação dos seus direitos plenos, né? As mulheres negras ganham menos que as mulheres brancas por sua vez ganham menos que os homens brancos e os negros, né? Homens negros. Então já há aí um racismo estrutural, explícito, violento da juventude negra, extermina a juventude negra, e no mercado laboral, enfim, o racismo institucional também, que aquele que aparentemente são iguais não são. Isso tudo nas instituições. Agora, o que aconteceu? Vieram para cá os haitianos, os senegaleses. Bom, então exatamente o que acontece? Eles estão sofrendo o racismo que agora, além disso, eles são estrangeiros. São negros e estrangeiros, que piorou. Xenofobia e racismo. Racismo. Nos países que, na lógica branca, são fracassados, enfim. Né? Lino, inclusive, na tua análise, por que os brasileiros, que inclusive são migrantes dentro do próprio país, às vezes não se sensibilizam com as histórias desses migrantes? Não, então, porque o povo brasileiro, negro, né, uma parte dele está no processo de alienação também. Não é por acaso que os candidatos negros, como eu, são poucos no Brasil. Então, isso reflete a reprodução da ideologia branca na população negra, que se esconde do sua negritude já muito. Agora, claro, nas últimas décadas vem avançando cada vez mais. Mas, então, e aí quando aparece a legaleza, ele mostra o seu espelho. Né? Então, o que ele faz? Ele não vai olhar aquilo que lembra o sofrimento. Porque os senegaleses estão na ponta quase que o lumpen no Brasil, que vem. Então eles estão, parece que inconscientemente lembra o passado deles, que não tem nenhum direito. Então o avanço dos direitos humanos dos negros no Brasil, né, quando olha o outro, ele vê o seu próprio passado. Olino, e aproveitando essa sua fala, como você acha de que forma que o racismo se manifesta no Brasil? Não, tem muitas formas, né? Tem aquela hipocrisia clássica, né, dos brancos no Brasil, não existe racismo, mas ele não admite casar a sua filha com o negro, né? Isso fica explicitamente claro. E há outras formas mais violentas, que da parte policial, que é racismo socioespacial, segregador,
e que é onde estão a parte das comunidades negras. Então a polícia vem e se permite a violência, né? Então, uma preocupação específica na capital do estado, bem clara aqui em Florianópolis, o uso do solo. O uso do solo criou verdadeiros batustães apartheides para a sociedade negra, não é assim? Sim, nós estamos num apartheid negro e branco já, aqui com bolsões de miséria, que é o caso da capital, e a maioria são negras nessas áreas que estão escondidas. E só aparece no carnaval, aí eles descem o morro, né? E nas periferias, cada vez mais, que nós estamos, a expulsão dos pobres brancos e negros estão indo para fora. Então, em Palhoça, Biguaçu, lá tem uma parte negra que já foi expulsa daqui com os brancos. Então, aqui na capital ficaram o quê? Aqueles que conseguiram a propriedade em áreas ilegais, que foram com o clientelismo e se mantiveram ali. Mas eles estão um apartheid, vamos dizer, escondido e invisível, né? Que aparece quando a cultura negra se expressa no carnaval, aí tu vê que a cidade ela enegrece. Ela volta do morro, né? Sim, Lino, obrigada. E vamos continuar falando sobre esse assunto, agora com a voz de José Carlos Ferreira, com análise nacional, direto de Balneário Camboriú. Vamos ouvi-lo. Comentário ímpar. Olá, ouvintes do Informativo Paralelo. A mídia combate ou fortalece preconceitos? Racismo, xenofobia, intolerância religiosa, preconceito contra portadores de necessidades especiais quanto à idade, à classe social, ao gênero e até a quem pensa diferente. Tudo que leva à discriminação, impedindo que cidadãos de minorias tenham os mesmos direitos e sejam respeitados igualmente, deveria ser denunciado pela mídia e os responsáveis punidos. O respeito à diversidade, sem hierarquização ou privilégios, está na Constituição e é função dos veículos de informação ajudar a promovê-lo. A missão não parece fácil. Em tese de doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o pesquisador Gustavo Barreto analisou mais de 11 mil edições de jornais e revistas entre 1808 e 2015 e concluiu que o racismo na imprensa brasileira contra o imigrante se manteve constante, apesar dos avanços, e que a aceitação é seletiva, com diferenças entre europeus e africanos, por exemplo. A noção de que o Brasil é um país hospitaleiro, onde todos os estrangeiros e imigrantes são bem-vindos, não passa de um mito, diz o pesquisador. Na tese, Barreto analisou a cobertura do tema em jornais como O Globo, O Estado de São Paulo, Folha da Manhã, hoje Folha de São Paulo, Correio da Manhã, O País e Gazeta do Rio de Janeiro ao longo de 207 anos. Ele explica como os termos são usados de forma diferente na imprensa. O refugiado é sempre negativo, um problema grave a ser discutido. O imigrante é uma questão a ser avaliada, pode ser algo positivo ou negativo, mas em geral a visão é de algo problemático. Já o estrangeiro é sempre positivo, inclusive melhor do que o brasileiro. É alguém com quem podemos aprender, diz ele. Além disso, na imprensa fica claro que os bons europeus eram os alemães e italianos, enquanto os provenientes das ilhas dos Açores e Canárias eram ruins. Durante uma época, as elites e formuladores de políticas públicas promoveram ideias eugenistas, segundo as quais uma raça era cientificamente superior à outra, estimulando um embranquecimento da população brasileira. Mais recentemente, o país passou a receber um número considerável de bolivianos e haitianos. Mas também chegam portugueses e espanhóis. A imprensa, no entanto, costuma destacar muitos problemas que os haitianos trazem, e rapidamente começa a ser construída uma visão de que eles são um problema. Enquanto isso, os imigrantes europeus recentes são valorizados por sua cultura e contribuição ao Brasil. Contribuições culturais ou produtivas dos haitianos e bolivianos, que têm uma riqueza cultural enorme, dificilmente viram notícia. O racismo atual se dá pelo não dito, pelo que a imprensa omite. Quando aparecem na mídia, estão atrelados a problemas, crises, marginalizações ou ligados à ideia de uma invasão. Há reportagens que promovem um retrocesso inacreditável, sobretudo no que diz respeito à constituição da ideia de que há nacionalidades mais propensas à submissão
e não ao empreendedorismo. No passado, após 1850, durante muitos anos, a mídia rejeitou a entrada de chineses no Brasil por meio de um discurso que os comparava com escravos sem iniciativa empreendedora como os europeus. A imprensa dizia que eles não se classificavam para os programas de imigração subsidiada pelo governo, porque isso acarretaria uma escravidão amarela. Hoje, guardadas as diferenças, a imprensa faz algo parecido com os haitianos. De acordo com algumas reportagens analisadas, há a ideia de que eles vão ser explorados, abusados. Pede-se direitos humanos e divulga-se uma ideia de que eles vão virar nossos escravos. Você vê jornais como São Paulo relacionando diretamente os haitianos à escravidão. Em matéria de 2014, disse que os brasileiros estavam escolhendo os imigrantes haitianos pela canela. Hoje em dia, a posição continua, mas travestida por outro argumento. A imprensa trabalha com o mito de que somos um país pobre, em desenvolvimento, e não temos condições de receber mais ninguém. Vamos receber somente os melhores e mais úteis. São evidências no discurso da imprensa e na visão da sociedade brasileira que contrastam diretamente com a ideia do Brasil hospitaleiro, onde todos são bem-vindos. No contexto atual, de crise econômica e política, há que se observar atentamente a maneira como o imigrante será retratado na imprensa, por ele ser um excelente bode expiatório para os problemas. Não tem grandes chances de defesa, não está integrado ao país e é o outro, o diferente, que traz dificuldades. Desemprego, inflação e crise tendem a tornar a visão dos imigrantes ainda mais negativa. O mais importante, contudo, é que manifestações como essa que você vai ouvir em seguida, proferidas por um fascista, ainda sejam aplaudidas na sociedade hebraica do Rio de Janeiro. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. O racismo deve nos incomodar dentro da alma. Nós não podemos aceitar isso. E por isso a Benedita da Silva tem um recado muito importante para o Brasil nessa manhã contra todas as formas de intolerância e racismo proferidas, mesmo por alguém que é deputado e que já não poderia ser, talvez pelos crimes que praticou. Benedita, você, com a cor da mulher negra e com a força da mulher negra, para o Brasil. Eu quero dizer para vocês que são esses braços negros e os braços fortes brasileiros que não só contribuíram, mas construíram a riqueza desse país. Os donos da Casa Grande querem tomar posse novamente. Nós já saímos da senzala. É inadmissível que um deputado federal que foi eleito pelo estado do Rio de Janeiro com milhares de votos venham dizer que nós, negros, não servimos mais nem para procriação, que ele encontrou nos quilombolas apenas um sujeito que tinha não sei quantas arrobas. É desse jeito que um deputado federal, falando para uma comunidade judaica que tem um histórico de discriminação, de genocídio, uma insanidade dessa. Nós não toleraremos. Do Núcleo Catarina do Barão de Tararé, José Carlos Ferreira. Comentário ímpar. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Todo ano, 23.100 jovens negros de 15 a 29 anos são mortos. A taxa de homicídios entre jovens negros é quase 4 vezes a verificada entre os brancos, o que reforça a tese de que está em curso um genocídio da população negra. Essa é uma das constatações do relatório final da CPI do Senado sobre o assassinato de jovens. O texto foi apresentado no dia 8 de junho de 2016 pelo senador Lindenberg Farias, do PT Rio de Janeiro. Após a audiência pública com a participação de representantes da sociedade, o texto foi aprovado incorporando as sugestões propostas pelos participantes do debate. O relatório final sugere 3 principais ações: um plano nacional de redução de homicídios de jovens,
a transparência de dados sobre segurança pública e violência e fim dos autos de resistência, termo utilizado por policiais que alegam estar se defendendo ao matar um suspeito. A desmilitarização da polícia é outra recomendação do documento. Lino e Raul, eu gostaria da fala de vocês sobre a questão do genocídio da população negra e também desse retrocesso que a gente escutou na semana passada do deputado Bolsonaro. Bem, Lino, o deputado Bolsonaro é o resumo do mais asqueroso que tem a humanidade. E o mais asqueroso que tem a humanidade provém do pensamento eurocentrista. Porque esse pensamento eurocentrista e não quero corrigir a Benedita da Silva, mas é importante fazer um alerta nisso, também com os judeus que se reuniu o Bolsonaro, são os judeus sionistas, não são os judeus que foram atingidos pela Segunda Guerra. São os judeus empresários. Isso. É o judeu que pertence ao sionismo, não ao judeu realmente atingido, porque a maioria dos judeus que foram atingidos na Segunda Guerra eram os trabalhadores judeus. Inclusive boa parte deles socialistas, anarquistas, comunistas. Esses socialistas, esses senhores da comunidade hebraica com o qual falou, esse cafajeste, esse sem vergonha, essa criatura, essa coisa de Bolsonaro, é o pior do judaísmo, é o mesmo judaísmo que pratica, Lino Pérez, essa mesma arbitrariedade com o povo palestino, que tem o mesmo conceito de higienização, de apartheid, de destruição de uma cultura, de uma etnia, de um conceito de raça, de uma matriz antropológica, e isso tem que ficar claro, gente, porque precisamos no Brasil, inclusive as pessoas negras, Lino, parar de pensar tudo a partir da percepção eurocentrista que nos foi introjetada. Exato. Isso, bom, não tem nome uma pessoa dessa, Bolsonaro, que é uma pessoa quase que infra-humana, tá certo? Mas por que ele se reproduz hoje? Por que votaram nele? Porque tem uma parte escondida da população brasileira que nas periferias, inclusive pessoalmente, inclusive agora votaram inclusive viu o pastor lá, enfim, e que está refletida a intolerância, aquele racismo que está escondido, entendeu? Então agora ele vem à superfície. Então isso aí não podemos tolerar de maneira nenhuma isso, certo? Nós estamos agora, inclusive agora em maio, promovendo o mandato, um debate com a questão da Palestina, inclusive está vindo aí também o Assad, que vai falar sobre o racismo, os judeus negros em Israel e na Palestina, que são discriminados também. Então esse lado acho que é importante que nós vamos promover para mostrar o outro lado de Israel e o outro lado da Palestina. Nossa diretora-geral, Tarifeu Gleiser, que tu sabes que é especialista no tema da Palestina, muitas vezes denuncia, às vezes semanalmente, o tratamento que os cidadãos etíopes, os judeus etíopes, por exemplo, têm das cúpulas do governo de Israel. E às vezes são os judeus negros. Os judeus negros em Israel sofrem uma enorme discriminação, Lino. Então, e a outra questão do sionismo, que está também na esquerda brasileira. Isso aí também é surpreendente. Dentro do PT, meu partido, que tem dominado, inclusive, que proíbe e impede censura sutilmente a manifestação palestina. Da esquerda. Eu quero lembrar sempre o erro político do deputado Jean Willis, que foi recebido e financiado, né, para ir visitar Israel. Então veja que interessante, Mayara, você nova jornalista negra, belíssima companheira, veja você, um deputado negro com sua presença o ano passado em Israel, de alguma forma está dando um aval ao governo genocida de Netanyahu. Perfeito. Sim, e gostaria de aproveitar e dar uma saudação para a Mai, que ela está aqui no nosso estúdio, a gente já ouviu as matérias que ela fez. Tudo bem, Mayara? Tudo bem, oi gente, tudo bem com vocês? A Mai já participou de um programa lá na UFSC que a gente gravou na biblioteca do IELA e agora está aqui com a gente na Desacato, aqui no nosso estúdio, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E a gente vai fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho, direto lá do Oeste, com Cláudia Weiman, Pedro Pinheiro e Júlia Sajorato. Voltamos já já. Voltamos já com o Informativo Paralelo. Rádio Comunitária Pinheira,
98.3 FM, que transmite o informativo paralelo todos os sábados às 10 horas da manhã, no programa Encontro Marcado, apresentado pelo jornalista Dagoberto Bodin. A comunidade da Palhoça pode acessar o informativo paralelo através do aplicativo Palhoça Tem. Rádio Comunitária Pinheira, 98.3 FM, a rádio da Baixada Maciambu. Desde 1990, o Sinergia busca incorporar na sua luta a ação cultural. Nesses 26 anos, desenvolveu e mantém importantes projetos culturais. Um deles é o concurso de conto e poesia, que este ano estará na sua 9ª edição. Outra iniciativa importante é o projeto Meia Hora, que está na sua 24ª edição e que leva a arte aos locais de trabalho onde são os associados ao sindicato. Também são muito bem recebidas as oficinas dedicadas às mais diferentes manifestações artísticas, como fotografia, teatro e oratória. Sinergia, uma presença constante nas manifestações políticas e culturais em Florianópolis e região. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Olá, estamos iniciando mais um bloco do Informativo Paralelo aqui do Oeste Catarinense. Comigo, Cláudia Weiman, na apresentação, Pedro Pinheiro no comando da edição e Júlia Sajorato trazendo os informes de Frederico Westphalen. Hoje o contexto do programa nos faz refletir um pouco mais sobre alguns termos que estão bastante presentes na sociedade e que historicamente nos acompanham de uma maneira bem negativa, que são as questões relacionadas ao racismo, xenofobia e o preconceito. Aqui no Oeste, por diversas vezes, nós denunciamos ações desse tipo. A última foi em novembro, quando a proprietária de um salão de beleza de São Miguel do Oeste falou para uma funcionária, natural de São Paulo, que lugar de negro é na senzala. Então, a partir de atitudes como essa, que acontecem tão próximas da gente, é que nós trazemos para o estúdio do Informativo Paralelo, aqui em São Miguel do Oeste, o professor de História Rodrigo Luiz Mingori, para falar um pouco sobre esses elementos. O racismo, basicamente, ele é o ódio, mas não só o ódio, mas o sentimento de aversão, seja ele de qualquer maneira, baseado na raça, né? Na raça, na cor, no tipo, também é considerado no gênero, na opção sexual, né? O preconceito, ele é basicamente a ação pela qual o racismo se apresenta, né? E também bastante ampla, né? De certa maneira. E a xenofobia, ela é a aversão ao ódio ao estrangeiro, ao outro, né? Não só o estrangeiro enquanto nacionalidade, mas a partir do momento que você estabelece grupos de nós e eles, a xenofobia é a nossa aversão ao eles. Às vezes pode ser até mesmo entre a própria nação, na mesma nação, né? Também pode acontecer uma certa forma de xenofobia, né? Porque ela é uma coisa um pouco até individual, vamos dizer assim, né? Um olhar mais atento, a gente percebe que o povo brasileiro, ele tem ódio, né? Dentro da sua constituição, né? E isso, infelizmente, faz parte do nosso ser brasileiro, né? Bem, historicamente o Brasil, ele tem como já comentado também, a formação miscigenada, então, né, como dito, mas a gente tem vários povos e várias etnias que formam a nossa etnia nacional, o nosso ser brasileiro, que às vezes fica até muito difícil de você descobrir o que é ser brasileiro, justamente por isso, né? Por essa grande variedade de coisas, né? E de etnias, mas é fato que, por exemplo, em função de toda a exploração da mão de obra escrava negra, isso gera ainda hoje, né, um certo preconceito, um preconceito também, racismo, ele ainda é presente na nossa realidade, né, e tem que estar atento a isso. A gente percebe que o preconceito, o racismo, a xenofobia tem gerado morte, tem gerado esse tipo de comportamento. Como é que tu percebe isso também na sociedade que a gente vive? Exatamente. A gente, na Constituição brasileira, justamente existe esse elemento indígena, né? Que é assim, é fácil da gente perceber na teoria, mas na prática a população entende de uma maneira diferente, né? Porque, veja bem, o povo indígena é povo brasileiro, certo? Tem suas características próprias, assim como o gaúcho tem suas características próprias, assim como o paulista, né? Enfim, mas todos são brasileiros. E com o indígena existe muito essa ideia de nós e eles,
certo? Do eu e o outro. E essa percepção, né, de eles e nós dificulta a ideia de povo brasileiro como um todo, entende? E sim, existem vários casos, infelizmente, de que mortes acontecem, né? É muita violência também contra mulheres, né, no Brasil, contra indígenas, e é muito triste isso, porque isso demonstra uma falta de percepção não só de povo brasileiro, mas de pessoa para com pessoa, de indivíduo para indivíduo, sabe? Uma falta de sensibilidade com o outro. E isso que é um problema, isso é um problema sério, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas o Brasil, por ter essa gama por ter essa diversidade cultural, um lugar onde a gente deveria se entender mais fácil, né? Por ter a possibilidade de ter em contato com o diferente mais próximo, acontece justamente o contrário, né? As pessoas se cercam na sua realidade e acabam praticando atos até de violência para com o diferente, né? Seja ele mulher, seja ele indígena, seja ele paulista, seja ele, né? É muito triste isso. Muito obrigada, Rodrigo. A gente segue o programa com o advogado Jean Carlos Carlesso, que vai falar sobre o que diz a lei diante dos casos de racismo, xenofobia e preconceito. A nossa Constituição Federal, que é a lei máxima, ou seja, todas as outras leis, todo o ordenamento está iluminado por ela, né? Ela traz esses conceitos de racismo, de preconceito, já nos seus principais artigos, no seu artigo 1º, no seu artigo 3º, que são os artigos que estão previstos os fundamentos do nosso Estado e também onde que está previstos os objetivos do Estado brasileiro. Então, se nós analisarmos lá no artigo 1º, onde ela traz os princípios basilares da formação do nosso Estado, ele diz que esses princípios são a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político. Então já dá uma boa ideia sobre esse assunto do preconceito e do racismo. Mas mais importante do que isso, o artigo 3º da nossa Constituição Federal, que ela traz os fundamentos, os objetivos fundamentais da Constituição Federal, ela é mais explícita ainda. E para isso eu faço a leitura do artigo 3º, que diz o seguinte, né? Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 4. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, se o nosso Estado tem como objetivo fundamental isso, a gente já obviamente entende que fazer o contrário disso é uma conduta reprovada. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Ou seja, não só o Estado brasileiro veda o preconceito, veda o racismo, mas ele também proíbe a divulgação de uma ideologia totalmente ultrapassada e uma ideologia desumana. Obrigada, Jean. Vamos agora até Frederico Westphalen, onde a jornalista Júlia Sagerato traz os informes e mostra um exemplo de como essa discussão está próxima da gente e atinge dia a dia todos e todas nós. É com você, Júlia. Olá, Cláudia, Pedro e todos os companheiros e companheiras do Informativo Paralelo. Hoje quem fala sobre xenofobia, racismo e preconceito direto de Frederico Westphalen é a paraense de Marabá, Iana Reis. Iana, que é estudante de jornalismo, fala sobre momentos em que sofreu esse tipo de violência e como ela observa esse contexto. Acompanhe. Xenofobia, pra mim, é um tema que, assim, eu só ouvia falar enquanto eu tava na minha terra natal, em Marabá, no Pará. Era um assunto que eu só ouvia falar, mas eu não sabia muito ao certo o que era, até passar por uma situação, várias situações aqui no Sul. E eu gosto sempre de destacar que
eu passei por essa situação, mas eu tenho plena consciência de que as pessoas que me expuseram essa situação não é o que representa o que é o Rio Grande do Sul, sabe? Eu sempre gosto de destacar isso para não ser generalizado. Mas, assim que eu vim para o Rio Grande do Sul, eu me deparei com um preconceito muito grande, né, de pessoas daqui com relação ao norte e nordeste do país. Sempre com aquela visão comum, né, de que paraense, nortista, nordestino não contribui nada para a economia e tudo. Eu passei por uma situação assim que foi uma das que mais me marcou, entre tantas outras, que foi... Eu estava numa escola, daí a gente começou a falar de política, e aí não sei como chegamos a esse assunto do Pará, do Norte, Nordeste. E uma mulher, uma figura muito conhecida na cidade, levantou e começou a falar de maneira bem agressiva, de que tinha aquela visão separatista, né, que tinha que separar mesmo o sul do país, porque Norte e Nordeste não contribuem nada para a economia e que... e daí quando ela falou isso, uma maneira de frear ela, eu disse, não, eu sou paraense, eu não sei do que norte tu tá falando, não sei qual conhecimento que tu tem. Ela, porque eu conheço, eu já fui no norte, não sei o quê. E as pessoas, o que esperar também, né, desse povo do Pará? São tudo descendente de indígena, indígenas são outra espécie de gente que não presta, que vive sustentado por governo. E ela prosseguiu dizendo, vocês não têm visão capitalista de mundo, vocês são um bando de selvagem, descendente de selvagem. O que tá por detrás de todo esse discurso de preconceito, de xenofobia, na verdade não tem para onde a gente correr. É um discurso baseado em ignorância, em falta de história. Porque como, por exemplo, esses dias eu vi uma senhora dizendo que os bugres, né, que estão pela cidade, os bugres, e os nordestinos que estão vendendo, né, essas coisas de carro e tudo, estão bem presentes por aqui, eles deveriam ser queimados. Ela usou essas palavras. Ela usou essas palavras. Esses bugres fedidos, aí não bastava agora esses nordestinos, e aí ela conversando com o motorista, disse, tinha que queimar isso tudo, e começou a rir, sabe? Então, totalmente um discurso de ódio, daí a minha vontade foi de perguntar pra ela, mas vem cá, ela branca do olho claro, né, aqui no sul, daí minha vontade de perguntar pra ela, qual é a tua descendência? Ou ela deve ter descendência italiana, alemã, que se a gente for na história, a condição dessas pessoas aqui. Então, o mínimo que ela deveria fazer é se redimir, pedir desculpa e se compreender, não. Quem tá invadindo tal coisa aqui sou eu. A invasão, ela tá nos meus, né, antepassados e tudo. Então, no mínimo que ela deveria se calar. Falar que bugre tem que ser queimado, ter um discurso de que os bugres, os indígenas, eles estão invadindo, de que os negros também que vieram na condição de escravos aqui pro Brasil, você ter esse tipo de discurso, ao meu ver, demonstra o quão ignorante é um ser humano desse. O quão pouco de história ele entende, sabe? Porque é um discurso que a gente vê que ele tá aqui, que ele tem força. E a gente vê, por exemplo, o Bolsonaro, né? Que é uma representação dessas pessoas que tem uma visibilidade grande, se tu vai ver, né? Representa um setor da sociedade que pensa de fato. Por isso que eu me preocupo muito quando pessoas assim dizem, porque lá não sei aonde tem esse discurso, porque fulano pensa. Não é aqui. A gente tem que se ater, por exemplo, é no coletivo que eu pego todo dia que a senhora falou isso. E essa semana eu peguei ela falando 2 vezes. Então não é lá, a gente tem que se dar conta que é aqui e compreender onde que está o problema nisso tudo, sabe? Ou como é que a gente faz para consertar essa ignorância da gente se compreender, gente, quem é invasor, quem deveria pedir desculpas somos nós, brancos, que veio numa condição de invasores, sabe? Então, eu vejo muito isso, assim, dessa coisa do preconceito, da xenofobia, baseado por uma ignorância e falta de conhecimento e história. Essa foi a Iana Reis, nos trazendo um pouco de como ela sente e interpreta essa violência baseada em desinformação. Voltamos com a Cláudia e o Pedro. Um grande abraço. Obrigada, Júlia, e a gente volta na semana que vem com mais informações aqui do oeste e extremo oeste do estado até o Rio Grande do Sul, onde a Júlia está. Um beijo e até lá! Voltamos já com o Informativo Paralelo. Rádio Comunitária Campeche 98.3 FM. 11 anos com programação ao vivo, música de qualidade e informação com produção de conhecimento. A notícia que não sai na mídia comercial. www.radiocampeche.com.br. Uma rádio comprometida com os trabalhadores.
O Sinergia, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Energia Elétrica de Florianópolis e região, edita desde 1988 o jornal Linha Viva. É um dos jornais sindicais mais longevos do Brasil. São 28 anos de edições semanais ininterruptas, com uma tiragem de 4.000 exemplares, levando notícias para os trabalhadores da Celesc, Eletrosul, Tractebel, ONS e para empresas menores e cooperativas da eletrificação rural. Tensionando para ultrapassar as barreiras do corporativismo, o jornal tem uma de suas páginas sempre dedicada à cultura, arte e comportamento. Vida longa ao Linha Viva! Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Estamos de volta com mais Informativo Paralelo. Pois então, eu tenho uma dívida com este. Me pediram para mandar um grande abraço e vou mandar para os companheiros de Anchieta, que receberam muito bem a Cláudia Weimann, a Pedro Pinheiro, fizeram um belíssimo trabalho. Tem um vídeo rolando em desacato desde ontem dos companheiros de Anchieta. Então, um grande abraço para Camila Baronio e para Anderson Cavacin. Anderson Cavacin me parece que já faz um tempinho que é eleitor nosso. E eu queria lembrar que você tem uma bela companheira de lutas, a Maria Tereza Capra, né? Companheira que chamou a audiência pública também com Celso Maldaner e teve quase o mesmo resultado, né? Celso Maldaner foi variado também, lá nós transmitimos ao vivo. Raul e Lino, o que falar da população, do genocídio da população brasileira, que inclusive o mapa da violência todo ano sempre traz os dados, justamente mostrando que cada vez mais negros morrem, uma diferença muito grande em relação aos brancos, né? Não, isso aí já vinha, bom, sempre foi isso. Eu quero dizer isso, que a repressão, a morte dos negras já vem há décadas, né? Só que agora está muito mais transparente e a sociedade estava controlando mais de cima. E com a política que vem avançando desde a Constituição de 88, depois do governo Lula e Dilma, que avançou nessa direção do combate ao racismo, com as leis todas, 94, 59, de 97 do Paulo Paim, que vem da Lei K.O. Então tudo isso vai colocando na superfície. Então acho que nós temos que, é uma área complicada da morte e genocídio dos jovens negros, o movimento negro, inclusive, não tem acúmulo suficiente. Me parece que a oligarquia tem um plano muito claro com a gente negra, com os indígenas, e o que ele chama de mercado de reserva. E quando não precisa mais esse mercado de reserva, é atingido de tal forma dele achar a morte. Eu me preocupo, Lino, com algumas questões que acontecem sobretudo no estado de São Paulo. De repente aparece incendiada uma favela inteira ela. Depois a gente descobre que esse terreno era pleiteado por um Daniel Dantas, por gente dessa natureza. Eu acho que não é o genocídio brasileiro, foi planejado desde o início. E que fica claro historicamente, quero saber a tua opinião, que a abolição da escravatura foi mais um show de cena que outra coisa. Parecia mais do que nada que era mais barato continuar explorando a população negra dessa maneira que antes da Lei Áurea. Eu acho que a escravidão continua como conceito da Casa Grande. Sim, exato. O que teria o extermínio da raça negra, da população negra, estava dentro da programação da eugenia. Isso vem no final do século XIX e do século XX. E por a substituição, a migração em massa para cá dos europeus brancos, ainda que pobres, mas brancos, tá certo? E isso foi jogado como passivo para as periferias urbanas e rurais. Por isso que tem os quilombos. Então hoje, a recuperar isso a partir de uma cosmovisão negra da terra e do campo e da cidade, ele é estratégia central para contrapor essa visão eurocêntrica, racista e repressora. Então, Raul e Lino e todos que nos escutam aqui pelo Informativo Paralelo, eu convido vocês a escutar uma matéria que em setembro de 2016, o coletivo Criadoras Negras, que é um coletivo de mulheres negras de Caxias do Sul e Porto Alegre, esse coletivo realizou uma atividade cultural na cidade de Caxias do Sul. Então a gente recuperou a entrevista exclusiva do coletivo para o Portal Desacato, em que se aborda a violência do discurso sofrida, mas em 3 pontos: ser mulher, ser negra, ser pobre. Vamos ouvir. Ser negra é resistir. Ancestralidade. Identidade. Resistência. Negra, difícil, hein? Sim, porque eu acabei de me descobrir negra. Então imagina, com 60 anos, você agora dizer que é negra é um processo difícil,
dolorido, é complicado, mas olha, é lindo. É lindo ser negra, é lindo ter esses cabelos. Esse foi o primeiro passo, né, que foi aqui no Ordovás, no Centro de Cultura, mas a gente quer muito estar na periferia. A gente quer muito acessar essas outras mulheres, para que elas também se empoderem, para que elas também possam estar no lugar onde nós estamos hoje. Né? E é preciso que algo aconteça na vida delas, é preciso que alguma coisa desperte. Então, o coletivo Criadoras Negras, eu acho que nasce com essa intenção, de ajudar essas mulheres também. Primeiro tu tem que se reconhecer, é isso, reconhecer a cor da tua pele, reconhecer que você é oprimida, reconhecer que outras pessoas são privilegiadas e você não, e por mais que doa, que seja difícil você reconhecer isso, você tem que reconhecer. Em todos os lugares a gente vai ser reprimida de alguma maneira, seja num teatro, seja num supermercado, seja num banco, a gente sempre vai ser vista e abordada de alguma maneira totalmente diferente de uma pessoa branca, uma pessoa não negra. Não basta apenas não ser, tem que lutar contra e não há tempo mais para tolerância. A gente não pode mais tolerar o racismo. Por que é tão importante que as mulheres negras se empoderem e criem a identidade negra? Primeiro, para falar como elas falaram, e nós falamos lá dentro, para responder por si própria, para que a gente possa contar a nossa história de fato e a história verdadeira, a história real, aquilo que mais dói dentro da gente. E o que mais dói dentro da gente? O que mais dói dentro da gente é ver que ainda hoje estamos perdendo nossos jovens, nossas mulheres, por causa de um processo extremamente racista, agressivo e violento, onde o ser humano ainda não conseguiu se enxergar. Lino, o que falar sobre essa violência? Porque o homem negro sofre violência, mas a mulher, ser negra e ser pobre, sofre muito mais. Sim, não, essa reprodução do machismo também está dentro da raça negra, do setor negro. Então, e a mulher ganha menos que o homem negro, por sua vez ganha menos que o homem branco. E eu digo mais, o LGBT, a homossexualidade negra, esse é pior ainda, do que porque dentro da sociedade negra tem o machismo, se reproduz. Então há entre o homem negro e a mulher negra. Por exemplo, uma massa de mulheres negras foi uma bela manifestação que elas tomaram, não porque dentro da esquerda brasileira o machismo está no racismo, está no negro, eu também. Quer dizer, o que representa, quem luta contra a exploração negra são os homens. Não, as mulheres, nós vamos dizer por nós. Agora imagina uma pessoa que é LGBT, que é homossexual de periferia. E a transexual, né? Como nossa amiga. A transexual, a sexualidade, imagina com deficiência física, né? Só faltava essa, para fechar o circuito, né? LGBT, o cara é homossexual, mulher, né? Bom, LGBT, e com deficiência física sem poder sair do morro. Isso é o caso mais extremos. Sim. E agora a gente vai ouvir o comentário da jornalista Elaine Tavares. Comentário ímpar. Assistimos em Florianópolis a dramática passeata dos senegaleses pedindo que lhes deixem trabalhar, que não lhes tomem as mercadorias que vendem nas ruas, que lhes acolham. Senegaleses são africanos que estão em Santa Catarina. Como eles, estão por aqui também muitos os haitianos, do vizinho Caribe. Carregam no corpo marcas perfeitas para o racismo, a discriminação e o preconceito. São negros, são pobres, são estrangeiros. Saíram de seus países em fuga da guerra, da fome, da dor. Tudo o que querem é encontrar um lugar onde possam viver em paz. Mas, azar o deles, vieram parar num país onde a propalada democracia racial é uma farsa piramidal. Afinal, sem serem estrangeiros, são os jovens negros e pobres aqueles que caem como moscas nas comunidades de periferia do nosso país, seja pelas balas da polícia
ou pelas balas dos seus iguais, submetidos como eles à violência cotidiana de viver num sistema de produção em que para que um viva, outro tenha que morrer. Um mundo em que para que um coma, outro tenha que passar fome, para que um more, outro tenha que ser sem teto. É o sistema de produção capitalista que provoca a guerra entre os de baixo para que os de cima possam viver à larga nas mansões climatizadas com boas refeições. O preconceito nada mais é do que o medo. Medo de conhecer, medo de saber, medo de se contaminar com o diferente. O negro africano que chegou na América veio sequestrado, escravizado, à força. Era preciso criar a ideologia de que ele era mau. Única forma de fazer com que as massas descabeçadas aceitassem aquilo como natural. Uma pessoa escravizada. Mas no fundo o que havia era medo. E se aqueles negros e negras se revoltassem, o que aconteceria? Pois aconteceria o que houve no Haiti, revolução. Então é por isso que se criam essas ideologias sobre os que dão medo ao poder. Dizem, pobre é tudo bandido, negro é ruim, índio é preguiçoso, mulher não presta, ciganos são ladrões, árabes são terroristas. É preciso fazer crescer o medo para que as pessoas ditas de bem matem, açoitem, excluam, discriminem, odeiem todos aqueles que não são iguais, seja no modo de vida ou na servidão voluntária ao capital. Desmontar o discurso do preconceito não é coisa fácil. São falas construídas desde séculos, mas sempre é tempo de começar. Primeiro, pobres não existem. O que há são pessoas empobrecidas pelo capital. E não são bandidos. Há bandidos também entre os ricos. Negro não é mau, é só uma pessoa com a cor diferente. Sente o mesmo, vive o mesmo, sonha o mesmo. Índios não são preguiçosos. Apenas vivem de outro jeito, que não é servindo de mão de obra para patrões. Mulheres prestam, sim. São as que geram a vida e constroem o mundo lado a lado com os homens. Ciganos não são ladrões. São mágicos, nômades, vivem na liberdade. E os árabes? Ah, os árabes. Estes são de outra cultura, outra terra, outra forma de ser. No geral, de terras invadidas, tal qual as nossas, e por isso estão em luta. Conhecer o outro, saber do outro, ter a delicadeza de se aproximar sem medo, isso desmonta o preconceito, o racismo. Há que se arriscar. Pode até dar errado, mas no geral dá certo. Faça o teste. Aproxime-se, conheça, toque, acolha, cheire. Como um dia o fez aquele samaritano na estrada para Jericó. Ele viu o estrangeiro caído e não se perguntou, se eu o ajudar, o que poderá me acontecer? Não. Ele não teve medo. Fez o contrário. Perguntou, se eu o deixar, o que poderá lhe acontecer? E por amor, o salvou. Assim é. Elaine Tavares, de Florianópolis. Comentário ímpar. Veja vocês então o cipoal gigante, interminável, que é este problema da xenofobia, do racismo, do preconceito. Não alcança nenhum programa, nem 2 nem 3, né, Dallagnol? É muito assunto, né? Infelizmente a gente tem muita coisa para debater sobre isso. Bom seria não ter mais isso. Tantos assuntos, porque são retrocessos, né, que estão aí. E o tema de hoje é muito amplo, né? Preconceitos são tantos que o ser humano sofre. Nesses 10 anos do Portal Desacato, ficou claro sempre para nós, e continua claro, Lino Pérez, que não podemos analisar o preconceito, a xenofobia e o racismo fora da luta de classes. Esse é o marco. Esse é o assunto. Esse é o grande assunto. Raça e classe. Raça e classe, porque não há como você destrinchar isso. Infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa. Vamos ter mais debates, outros temas na próxima semana. E se você tiver alguma sugestão de tema a ser debatido aqui no estúdio, mande pra gente no nosso e-mail informativoparalelo@desacato.info. A gente espera por vocês e na semana que vem tem mais. A gente agradece a participação do vereador Lino Pérez e a gente se encontra. E a participação da Maiara, pode dar um tchau aqui pro pessoal, Mai. Tchau, gente. Aproveito por aqui aí que ficou para mandar de novo e reforçar o abraço para a gente de Rádio Cultura Comunitária de São Miguel do Oeste, que está se integrando. Isso aí, um abraço para todo mundo. Gente, a gente vai encerrando o programa informativo paralelo. Semana que vem tem mais. Até semana que vem, então. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tamo juntos. Tchau.
Informativo Paralelo é uma realização da Cooperativa de Trabalho Desacato, que se reproduz através da Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária e das rádios Campeche e Pinheira. Apresentação: Caroline Dallagnol, Janaína Machado e Cláudia Weiman. Comentários: Raul Fittipaldi e Elaine Tavares. Reportagens: Júlia Sagerato e Maiara Santos. Análise internacional: Thalifeld Glaser. Análise nacional: José Carlos Ferreira. Monitoramento da mídia: Tiago de Castilho com o quadro Décio Machado. Direção-geral de jornalismo: Thalifeld Glaser. Produção e realização: Cooperativa Comunicacional Sul. Até a próxima semana!